A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 2: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Toda a congregação murmurou, se queixou, reclamou, lamentou, falou mal. Sempre que eu ouvia o relato de Israel peregrinando no deserto, eu escutava sobre a murmuração do povo. E a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão a terra. E foi o que aconteceu. Essa geração, com exceção de Josué e Calebe, pereceu no deserto. Número 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Só de ouvir eu já fico mal. É uma mentalidade de escravos. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles preferiam a escravidão, a servidão, a prisão, a humilhação de ser escravos. Mas ter uma panela de carne e um punhado de pão, estava tudo bem. Então, a preocupação deles aqui é que eles iam ser mortos de fome no deserto, que Moisés e Arão tinham levado o povo para matá-los de fome no deserto. Essa é a queixa deles. Eles estavam com fome. E muitas vezes as murmurações partem da fome. Não a fome literal, às vezes sim, também. Fome de comida, fome, sede, mas também de questões de conforto, de segurança, questões emocionais, carências. A murmuração vem por muitos motivos. O ser humano se queixa de muitos motivos. E a Bíblia diz que a gente deve se queixar apenas dos nossos pecados. Nós devemos lamentar os nossos pecados e não ficar se queixando, murmurando, se lamentando. 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. É interessante. Deus vai colocá-los à prova, mas não é porque Deus não soubesse. É porque tinha que ser trazido à superfície, tinha que vir à tona, tinha que ser explícito e público essa atitude. Aquilo que está escondido no coração. Sabe a lepra? A lepra que sai na barba, aquela que todo mundo vê, e a lepra que fica dentro do peito, escondida. Então, quando Deus diz que vai colocá-los à prova, é para que isso venha à superfície, para que isso apareça, para que não haja dúvidas da justiça de Deus. Assim como conosco, que Deus tem que muitas vezes revelar o profundo e o escondido, porque as mentiras mais graves são as mentiras que nós mentimos para nós mesmos. É aquela mentira que a gente
prega pra gente mesmo, a gente se auto-engana. E Deus tem que nos colocar à prova. Vou pular para o 7. Pela manhã, vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? É interessante, Deus ouviu as murmurações do povo, mas não era isso que Deus queria ouvir. Deus ouve as nossas murmurações, a murmuração da igreja, mas não é isso que ele quer ouvir. Sabe o que Deus quer ouvir? Deus quer ouvir as orações do seu povo. Deus quer ouvir as orações da sua igreja. Eu tô com um problema, eu tô com uma fome, com uma sede, com uma carência, com uma aflição, com um nervosismo, com medo, com uma privação, com um perigo. Como Paulo diz, nudez, espada, é uma enfermidade, é uma doença. Seja lá qual for a nossa necessidade, nós não devemos murmurar, nós devemos orar. Quando eu murmuro, eu estou reclamando e eu estou colocando a responsabilidade em cima de um outro ser humano. Quando eu deveria estar abrindo meu coração na presença de Deus, porque a fé faz com que eu chegue na presença de Deus, crendo que Ele é galardoador, quer dizer que Ele é recompensador, que Ele é poderoso e que sim, Ele me ouve. E que sim, Ele é um Pai amoroso, cuidadoso, provedor. E Ele vai me ouvir e vai me atender. E vai fazer aquilo que eu estou lhe pedindo. Por quê? Porque eu entreguei a minha causa para Ele. Então, toda vez que eu oro, é isso que eu estou fazendo. Toda vez que eu murmuro, eu estou terceirizando o problema. Eu estou colocando a culpa do problema, da situação, do desafio, do meu drama pessoal em uma pessoa. Como nesse caso, o que o povo estava fazendo? Estava culpando Moisés e Arão. E é bem clara a palavra. Eles estavam murmurando contra o Senhor. E quem estava ouvindo a murmuração era o próprio Deus. Vamos para o 8. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer, e pela manhã, pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Olha a profundidade dessa frase, desse versículo que nós acabamos de ler. Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então, eu quero pontuar duas coisas aqui com vocês. Em primeiro lugar, eles estavam dizendo que no Egito, como escravos, eles tinham panelas de carne à vontade e pão. Muito pão. Aí eu penso, será que isso é verdade? Será que escravos têm tanto alimento assim disponível? Ou será que isso é para valorizar o passe? Às vezes, as nossas queixas e murmurações partem de mentiras, de fantasias, de coisas que não condizem com a realidade, só para gerar culpa, aumentar o drama e fazer com que, vamos dizer assim, o objeto da nossa murmuração se constranja. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria pontuar. A segunda é o que eu já falei no anterior. Eles estavam murmurando contra Deus, contra o Senhor. Eles achavam que estavam murmurando contra Moisés e Arão, mas está claro no versículo: não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor.
Quem somos nós para chegarmos na presença de Deus murmurando, se queixando, lamentando, reclamando? Tipo, tu não tem juízo? Tu não tem juízo? Esse povo não teve juízo, não tinha juízo, tanto que morreram no deserto. Aí eu vou falar para ti. Quando tu reclama do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu chefe, de um governante, de um líder, tu pensa que tu tá reclamando pro ser humano, mas não. O que tu estás fazendo é murmurando contra Deus, contra o Senhor. Porque nenhuma autoridade na terra existe sem que Deus permita. Toda autoridade na terra foi dada por Deus. Moisés e Arão representavam o próprio Deus. Mas Deus, ele escuta tudo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar e ele pode tudo. Então ele escuta a murmuração, a queixa. É contra ele que nós estamos nos queixando. E muitas desgraças acontecem por causa da murmuração. A murmuração é uma porta aberta para dezenas, centenas de pecados. A murmuração permite que a gente empreste a boca para o inimigo. A queixa, a reclamação, a insatisfação faz com que nós aluguemos a nossa boca para o inimigo. O inimigo aluga a nossa boca. Então, a esposa fica falando do marido, murmurando. É o inimigo que está usando a boca dela. O que esse povo estava fazendo? Estava, entre aspas, querendo, ter uma solução para os seus problemas. Não. O que eles estavam fazendo era infernizando Moisés e Arão. Mas, na verdade, eles estavam cavando a própria cova deles, porque eles estavam se metendo com o próprio Deus. Então, o que eu quero dizer? Que quando tu fala do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu vizinho, do presidente, do prefeito, do secretário, do governador, do chefe, do patrão, não sei, do agente de trânsito, seja lá quem for. Quando tu murmura, tu tá murmurando contra o próprio Deus. Se tu quer resolver um problema, tu fala com a pessoa, tu não fala da pessoa. Isso é diferente. Tem um problema, tem que resolver, pontua. Deixa claro o que está errado. Agora, murmurar não é isso. Murmurar é fazer um juízo de valor contra alguém. É fazer com que aquela pessoa seja culpada e culpabilizada por algo que tu não tem. Seja uma dor, seja uma fome, seja uma sede, seja um medo, seja uma angústia, seja uma solidão, seja uma pobreza, seja uma privação, seja uma doença, um desemprego, eu não sei, uma situação grave, dramática, desafiadora. E aí tu bota a culpa em alguém e tu te queixa, reclama, reclama, reclama. Adjetiva. Isso é uma murmuração. Por isso que a murmuração é tão grave e tão séria. 9. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Então, novamente, quem é que ouviu? Vamos dizer, quem é que se ofendeu? Deus. Quem se indignou? Deus. Quem se irou? Deus. E quem vai responder? Quem vai pagar? Quem vai agir? O próprio Deus. 10. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel,
olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, quem que veio resolver a situação? Moisés? Arão? Não. O próprio Deus, a glória do Senhor apareceu. 11. E o Senhor disse a Moisés, 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Isso aqui é tipo assim, ó, vocês querem pão? Vocês querem carne? Pois vocês vão ter. Vocês vão ter carne e vão ter pão. Mas a mim, vocês acabaram de perder. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês não me amam, vocês não estão comigo por quem eu sou, mas sim pelo que eu dou. Sabe? Tu quer as bênçãos e não o abençoador? É isso. Infelizmente, muitos crentes, cristãos, evangélicos, pessoas que se dizem de Deus, tratam Deus como um garçom. Deus tem que servir, Deus tem que fazer tudo o que ela quer, trazer tudo o que ela quer. Senão, ela grita. Senão, ela murmura. Então, essa pessoa não ama a Deus. Ela usa Deus. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Então, Deus deu a ordem certinho que eles tinham que fazer. Que eles deveriam recolher o maná. Mas eles não deram ouvidos a Moisés. Por quê? Porque a murmuração, ela abre uma porta para outros pecados. Começou com o saudosismo, ficar olhando para trás e dizendo que o que passou é melhor do que o que tu está vivendo hoje. Nós já estudamos sobre isso aqui no canal. O passado deve ser visitado pontualmente, em questões específicas. A gente não caminha para frente olhando para trás. A rebeldia, falta de fé, incredulidade, a desobediência, eu vou citar alguns: cobiça, teimosia, obstinação, revolta, ira, preguiça, divisão, vergonha, mentira. E o pior de todos, afastamento de Deus. Porque quem ora, que está sofrendo, se aproxima de Deus. Mas quem está sofrendo e murmura, se afasta de Deus. Vou pular para o 28. Então, o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Nós estudamos o Salmo 119 e vimos o quão precioso, o quão maravilhoso são os mandamentos de Deus, os estatutos, as leis, os preceitos, que são palavras para indicar a vontade de Deus, aquilo que Deus determina para nós. Então, o próprio Deus está perguntando, vocês não vão guardar meus mandamentos? Vocês não vão guardar minha lei? Vocês não vão fazer minha vontade? Vocês não vão me obedecer? Assim, o povo descansou no 7º dia. Então, o que acontecia? O maná vinha todo dia. Deus mandava o maná todo dia. E eles poderiam pegar duplamente no 6º dia. E deveriam descansar no 7º dia. O que Deus estava ensinando aqui? Um princípio fundamental. O trabalho e o descanso. Vemos muito isso em Eclesiastes também. Então, tu tem que trabalhar? Tem. Tu tem que descansar? Também. Tu precisa ter férias, tu precisa ter folga, tu precisa ter lazer, tu precisa ter descanso, tu precisa respirar, tu precisa acalmar. Deus fez toda a sua obra em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o que ele estava ensinando aqui?
que o povo deveria fazer o mesmo. E teve gente que obedeceu e teve gente que desobedeceu. Depois vocês leem todo o capítulo. Eu estou pulando por questões óbvias, né, do tempo. 31. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Deus mandou um pão do céu. E nós sabemos que o maná não alimentava só o corpo físico. Ele era um pão espiritual. Era um pão que acabamos de ver de obediência, de intimidade, de relacionamento com Deus. Quem é o pão vivo que desceu do céu? O Senhor Jesus. Ele mesmo disse que ele era o pão vivo. Quando ele multiplicou os pães, ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês conseguiram entender o que eu fiz? Nós sabemos que a multidão não entendeu. Apenas os discípulos, os seguidores entenderam. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É isso que a palavra de Deus diz. Eu me alimento do maná, eu me alimento de Jesus, eu me alimento da palavra, eu vou ficar firme, viva, fortalecida, nutrida. Não é só uma questão de uma necessidade satisfeita, não, é de uma vida na presença de Deus. Vamos ver o 33. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Aqui vem um testemunho. Tudo que nós vivemos, nós devemos compartilhar com as pessoas, principalmente com nossos filhos, sobrinhos, com as futuras gerações. O meu objetivo aqui no YouTube, vocês sabem, né? Eu e o Alexandre não temos filhos, filhas, descendentes, mas eu posso abençoar as futuras gerações com o maná do céu, com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, com a palavra de Deus. E nós temos buscado obedecer e pregar o evangelho aqui no YouTube, fazer com que esses vídeos alcancem pessoas que provavelmente nunca seriam alcançadas ou que talvez nunca quisessem ouvir de alguém ou ir numa igreja ou mesmo ler a Bíblia, mas que um vídeo elas aceitam. Então faz a tua parte também, compartilha o maná, compartilha esse pão, envia, curte, comenta, faz com que essa palavra verdadeira seja pregada, porque é um testemunho para as futuras gerações. Pregar o que a Bíblia diz, falar o que a palavra de Deus diz. 34. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Então, se o povo era rebelde e teimoso e obstinado, Moisés e Arão estavam sendo obedientes. Eles fizeram exatamente o que Deus disse. Eles obedeceram. 35. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, o que a gente vê? Que Deus sustentou o povo até o fim. O cuidado e a fidelidade de Deus com o seu povo são eternas, são eternas.